Bom, galera, hoje eu vou comentar sobre o livro do Stuart Reichel e do James Reichel chamado Os Elementos da Filosofia Moral. Sobretudo e unicamente, na verdade, as partes nas quais eles comentam sobre o utilitarismo e sobre a moral kantiana, sobre a mentira. Bom, primeiramente sobre o utilitarismo, é foi uma novidade é, de parâmetro moral na medida em que não justificava a legitimidade das atitudes ou não condenava alguma atitude a partir de um respaldo divino. No utilitarismo, que foi formulado pelo Jeremy Bentham e posteriormente foi esmiuçado, melhor trabalhado pelo John Stuart Mill, filho do John Mill. Esse John Stuart Mill era um advogado inglês que lutou por algumas pautas feministas, né? Eu não sei se eu poderia ser anacrônico dizer isso, não sei se tinha um movimento feminista bem desenvolvido na Inglaterra nessa época, mas ele lutou pelos direitos das mulheres, inclusive o Marx fazia críticas a ele, enfim. E segundo o utilitarismo, se o fim último da sua ação for a felicidade, desde que ela não infrinja a felicidade alheia, ela é legítima. E unicamente isso. Se você faz alguma coisa buscando a sua felicidade, desde que você não atrapalhe a felicidade do outro, a sua ação é legítima. Nesse sentido, podemos dizer que os teóricos clássicos do utilitarismo, segundo o livro, né, eles criaram uma espécie de hedonismo social, na medida em que o fim último, sendo a felicidade, é também o prazer, sabe? O utilitarismo tem muito a ver com o prazer. E também ele é, ele é um parâmetro moral que é pautado pelo consequencialismo, na medida em que as consequências da sua ação é que contam. Se elas visam se elas visam a felicidade e não fazem mal a ninguém, não tem como consequência mal a ninguém, e tornam você feliz, então ela é legítima. Ou seja, para o utilitarismo, a eutanásia seria legítima, o uso da maconha, em alguns casos, em muitos talvez, é legítimo, desde que não faça mal para o usuário, né? Enfim, que são as exceções, né? No geral, a maconha principalmente quando você ingere ela, não é deletéria à saúde, né? Enfim, ou insignificantemente deletéria. Então, o utilitarismo veria essas coisas como legítimas. O Freud, por exemplo, sofreu uma eutanásia, né? Quando já estava quase morrendo, pediu para o amigo dele, enfim. Ele precisava, sentia que precisava morrer, porque ele já não aguentava mais viver, ele estava com câncer na garganta. E o utilitarismo veria isso como legítimo. E seria correto também afirmar que todos os parâmetros morais, todos os preceitos e regras, eles têm alguma base utilitarista na medida em que você evita fazer algo errado, geralmente, ou para não provocar a infelicidade de alguém, ou para não provocar a sua própria infelicidade. Por exemplo, eu não seria grosseiro com outra pessoa, porque ou com as pessoas ao meu redor, porque isso geraria muita infelicidade para mim. Eu, enfim, ia ser excluído socialmente. Isso ia gerar inúmeros problemas, né? Então, a gente pode dizer que todos esses parâmetros morais, eles acabam tendo uma base utilitarista. E bom, sobre o Kant, ele acreditava que há o erro, a mentira, o erro, no caso, o equívoco da mentira, nos casos em que você mente, enfim, é geral, sabe? Existe uma imoralidade universal na mentira. Você não teria como justificar a mentira segundo os parâmetros kantianos. Não há motivos pelos quais você mentir, porque segundo Kant, se você mente e você legitima a mentira de alguma forma,
a partir da sua mentira e a partir do seu subterfúgio, do seu pretexto para legitimar aquela mentira, todo mundo vai poder querer também mentir de um modo legítimo. E isso vai causar um caos social. Então a mentira é inerentemente imoral. Você não pode justificar a mentira nunca, segundo Kant. Existem para o Kant os imperativos hipotéticos, que são as atitudes que você toma baseada numa hipótese. Por exemplo, se eu quero emagrecer, eu tenho dever de fazer exercício, certo? Isso é um imperativo hipotético. Não é algo que fará mal a ninguém. Se eu não emagrecer, enfim, se eu continuar no mesmo peso que eu tô, também não fará mal a mim, porque eu também não estou com sobrepeso. Pois bem, e existem para o Kant os imperativos categóricos, que são esses parâmetros morais obrigatórios, vinculantes, coercitivos, que você tem que seguir. Por exemplo, eu não posso mentir para não causar o caos social, sabe? Eu não posso legitimar a mentira. A mentira não é legítima em hipótese alguma para o Kant. O Kant não era um racionalista nem um empirista. A gente pode dizer que ele tentava buscar a essência das coisas e que ele trabalhava a partir dessas duas vertentes de pensamento. Mas é isso, galera. Eu vou deixar as referências bibliográficas aí embaixo e vocês podem comentar sobre, podem criticar, xingar. O canal é livre e vocês são livres para falarem o que vocês quiserem, eu não vou censurar ninguém jamais. Só peço que, se possível, vocês façam essas críticas e esses comentários de maneira respeitosa e construtiva. Mas também, se vocês quiserem só xingar gratuitamente aí, beleza. A liberdade é o que conta. Eu não sou liberal, mas nesse sentido, eu acho que até defender o liberalismo é justificável na medida em que deve haver liberdade de expressão sempre. Ou seja, ainda que no socialismo deve haver liberdade de expressão, ainda que na ditadura proletária, mesmo que para defender a reação. Podem me bater aí, esculachar e comentarem contrariamente a essa minha tese também. E vamos discutir aí, promover o debate, construir o conhecimento coletivamente, como os marxistas gostam, né? Tamo junto.